Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Este programa faz parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia, examinando um a um. Agora estamos estudando o Novo Testamento e depois de 59 programas já chegamos ao Evangelho de João e ao sermão mais longo de Jesus, o da Última Ceia. Também chamamos este sermão de o Último Retiro Cristão. Jesus encerrou seus 3 anos de ministério com um retiro em que deu aos seus discípulos este mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Minha esposa e eu aprendemos muito criando nossas 3 filhas e 2 filhos. Da leitura de vários livros aprendemos que é bom para as crianças presenciarem demonstrações de carinho entre os seus pais. Um dia, à mesa do café, depois que beijei minha esposa, minha filha, que estava se preparando para sair para a escola, disse: "Ah, é isso que vocês fazem enquanto a gente não está em casa, né?" Isso é bom para os filhos. Hoje minha filha já é adulta, mas o que ela viu em nossa casa ajudou para que ela tivesse uma opinião positiva a respeito do relacionamento entre o homem e a mulher e a respeito de sexo. É com o nosso comportamento em casa, com o relacionamento entre pai e mãe, que mostramos aos nossos filhos como deve ser o relacionamento físico entre o homem e a mulher. Jesus, nesse último retiro espiritual, estava dizendo algo parecido aos seus discípulos. Como vocês vão transmitir ao mundo a mensagem do amor? Vocês devem amar uns aos outros, e o mundo todo saberá que vocês são meus discípulos. Mais tarde, durante a perseguição da igreja, multidões se reuniam no Coliseu em Roma para o espetáculo grotesco da matança de cristãos. Muitos incrédulos, de acordo com registros históricos, ficavam impressionados com o comportamento amoroso dos cristãos, mesmo diante de uma morte tão cruel. Aquilo era a essência do ensino de amor que Jesus ensinou no último retiro espiritual. O capítulo 14 de João até parece que foi um sermão fúnebre de Jesus, por sua própria morte. Hoje, com todos os recursos técnicos de que dispomos, eu poderia pensar em alguma coisa parecida para o meu enterro. Imaginem todos os meus amigos e familiares reunidos para o meu velório. E quem dirigiria a cerimônia, hein? Eu mesmo. Seria minha última chance de pregar o Evangelho. E existem tantos equipamentos eletrônicos, que poderiam fazer com que eu deixasse a mensagem gravada, por exemplo. Bom, mas foi alguma coisa parecida que Jesus fez no capítulo 14 de João. Jesus ia morrer crucificado algumas horas depois. Ele sabia e falou para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus continuou falando: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus estava preparando um lugar e uma pessoa, o Espírito Santo, para que seus discípulos não ficassem sozinhos. Finalmente, Jesus disse aos discípulos que eles não precisavam ficar perturbados por mais um motivo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus estava lhes dizendo: se vocês creem em Deus e em mim, não precisam se perturbar porque existe um lugar, uma pessoa e paz para vocês. Todos os homens que estavam reunidos com Jesus tiveram mortes horríveis. A história conta que João foi jogado no óleo quente, no óleo fervendo, mas não morreu. Então foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi o único que teve morte natural, já velho. Todos os outros morreram crucificados de cabeça para baixo, à espada, em cruzes em formato de um X, ou despedaçados por animais ferozes.
Apesar de sofrerem mortes cruéis, todos os apóstolos morreram em paz, porque contavam com aquela pessoa quando morreram. Eles criam de todo o coração que havia um lugar para eles e que estariam com Jesus para sempre. No final do capítulo 13, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Quando, um pouco mais tarde, Jesus disse: Não se perturbe o coração de vocês, ele ainda estava respondendo à pergunta de Pedro, dizendo que iria morrer e por isso Pedro não poderia segui-lo. Tomé, o questionador, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu a Tomé com uma importante declaração: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Felipe, homem prático de negócios, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe queria ver resultados. Em resposta, Jesus disse: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não vê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você pedir em meu nome, eu farei. Que palavra boa essa de Jesus, hein? Quando Jesus disse, coisas ainda maiores, ele se referiu a coisas maiores em qualidade e em quantidade também. Porque a partir dali Jesus não estaria limitado a um único corpo, mas a obra de Deus seria realizada em todo o mundo pelo Espírito Santo através de cada um dos seus discípulos. Isso é empolgante. O capítulo 15 relata que depois disso Jesus saiu de dentro da casa em que estavam, foi para o jardim e puxando o galho de uma videira, ele ilustrou o que já tinha dito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Com essa ilustração, Jesus exortou seus discípulos dizendo que ser frutífero é ser usado para anunciar a palavra de Deus e fazer a obra dele. A seguir, Jesus apresentou 6 razões para os discípulos serem frutíferos. Depois de 3 anos andando juntos, os discípulos já estavam prontos para se formarem no seminário. E naquele discurso de formatura, Jesus falou: vocês precisam dar frutos, porque aquele que é meu discípulo dá fruto. O que Jesus falou a seguir foi duro. Ouça, não fui eu quem falou, foi ele. Ele diz assim: se alguém não produzir frutos, meu Pai corta, joga fora e queima. É impossível alguém ser discípulo de Jesus e não dar frutos. A segunda exortação de Jesus é: vocês têm de dar frutos porque é assim que o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Jesus foi o exemplo máximo de alguém que dá frutos. Uma pessoa através de quem a obra de Deus foi realizada. A história foi marcada pela vida dele, dividida em antes e depois de Cristo. Isso sim é causar impacto, né? Se você diz que é discípulo dele, terá que ter frutos para mostrar. É através de você que Deus realizará sua obra e anunciará sua palavra. Portanto, você tem de ser frutífero. Esta é uma das credenciais dos discípulos de Cristo. A terceira exortação é: você tem que ser frutífero porque desta forma você glorifica o Pai. Em João capítulo 17, versículo 4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou o Pai, cumprindo toda a obra que Deus lhe tinha confiado. Então, como você glorifica a Deus, hein? Para glorificar a Deus, você
tem que ser frutífero. Sua quarta exortação é: você tem de ser frutífero para que sua alegria seja completa. A alegria não despenca dos céus indiscriminadamente para uns e para outros, não. De acordo com a Bíblia, ser frutífero é razão de alegria. Quando Deus usa você para falar sua palavra, ou como um vaso, ou usa você para fazer sua obra, isso traz grande alegria. Que alegria poder saber que você está fazendo não um trabalho sem significado, mas um trabalho que faz sentido e tem grande importância. No início do meu ministério, eu queria trabalhar com o pastor mais velho da minha igreja. Quando entrei para o grupo de pastores, ele me mandou trabalhar a uns 50 quilômetros da nossa igreja e iniciar uma congregação lá. Eu não queria fazer aquilo. Aí ele me mostrou este versículo: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ele estava me dizendo que eu estava me alegrando com os frutos dele, que aquilo não duraria muito. Eu tinha que ter os meus próprios frutos. Sou muito grato a este pastor por esta lição. Era isso que Jesus estava dizendo no Evangelho de João, capítulo 15. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Depois Jesus disse: vocês têm de ser frutíferos porque eu escolhi vocês para serem frutíferos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Esta palavra, escolhi, implica que Jesus nos colocou estrategicamente onde estamos, assim como um general coloca suas tropas em lugares estratégicos visando um objetivo. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deviam ser frutíferos porque cada um tinha uma posição estratégica onde estavam e tinham que dar frutos. Isso faz com que todo discípulo de Cristo fique empolgado, sabendo que não importa se é um homem de negócios, professor, dona de casa ou o que quer que seja. Cada discípulo deve ter a convicção de que Jesus o posicionou estrategicamente onde está para dar frutos. Isso é empolgante. Em sua sexta exortação, Jesus diz que temos que ser frutíferos porque Ele é a vinha e nós os ramos. Jesus declara: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nesta ilustração, o fruto não cresce na videira, mas na ponta dos galhos, nos ramos. Em João capítulo 15, Jesus é a videira em busca de ramos, de galhos. Jesus está dizendo para você hoje: você quer ser um dos meus ramos? E então, você tem sido frutífero? Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.